Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiros da Casa de Bezerra de Menezes Dias da Cruz. Hoje vocês estão acompanhando um pouquinho diferente aí. Quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Sander. Vocês viram a divulgação aí, o Glaucio, né? Que vai fazer a palestra. Ele vai fazer, tá tudo bem. É que hoje a gente conseguiu usar esse aplicativo, esse software, para poder fazer a transmissão simultânea. Então, eu consegui trocar minha internet e a gente vai poder fazer junto com ele. E eu vou ler uma página aqui do livro Pão Nosso, vou fazer uma prece para a gente poder trocar figurinha e começar logo o trabalho da noite, para o Glaucio ter o tempo dele lá à vontade para ele falar até 9 horas. Ele quase não gosta de falar, né? Ele fala pouco, Glaucio, na verdade. Então, ele vai ter a oportunidade de falar bastante aí, tá bom, gente? Então, vai lá. O tema do livro Pão Nosso, o tema da página é Mãos à Obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Isso está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para sinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos, e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultuosas concessões de esferas suavidades, quando vultuosas concessões de esferas superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai-vos a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Rogar que Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, nossos mentores, Jesus acima de tudo, possa nos envolver, nos amparar nesse momento que nós encontramos, né, de reuniões virtuais, que possamos receber os ensinamentos da noite, as palavras, as observações, com os corações abertos, prontos para aprendermos um pouco mais. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Graças a Deus. Vou aqui colocar o Glaucio comigo aqui. E aí, Glaucio, boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. O pessoal não está acostumado, me viu aqui, deve ter ficado achando, pô, o que aconteceu com o Glaucio? Não vai fazer o trabalho da noite? A gente fez a divulgação dele, aparece o Sander, que não tem nada a ver com a história. A gente conseguiu aí se adequar a uma tecnologia para poder fazer essa transmissão simultânea. A palavra está contigo, Glaucio. Não vou me falar muito não, para não tirar a oportunidade de você poder falar. Mas é sempre bom a gente trocar ideia. Quiser falar, fala à vontade. A gente vai tagarelando junto. Muito boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Nossa bate-papo hoje vai versar sobre um tema que eu particularmente acho muito interessante. A gente vai falar sobre poesia, né? Para que poetas em tempos de pandemia?
Eu, depois que passei o tema para o Sander, eu fiquei pensando com os meus botões, eu acho que eu passei o tema errado, acho que eu devia ter colocado esse tema todo no plural. Para que poetas em tempos de pandemias? Né? Isso porque eu fui dar uma olhada na etimologia da palavra pandemia. Eu que sou da área de letras, sou da área da linguagem, eu tenho um gosto todo especial por entender, né, os sentidos originários das palavras. Isso às vezes nos dá um pouco de dor de cabeça, porque muitas vezes a gente se apega à palavra da maneira que a gente está acostumado a usar, e nem sempre essa forma com a qual a gente está acostumado a utilizar é a forma originária da palavra, né? E aí a gente vai pensar no conceito de pandemia. Geralmente, quando a gente fala em pandemia, a gente pensa logo em uma doença que se alastra com muita facilidade. Mas pandemia tem um outro sentido, tem um outro significado. Na verdade, o significado de pandemia não tem relação direta com doença. O significado de pandemia vem do grego pan, todos, demos, povos. Então, pandemos, né? Aquilo que está em todos os povos, aquilo que se espalha por todos os povos. É diferente de epidemos, epidemia, epi, camada, superfície. Então, epidemia é aquilo que só atinge uma camada, não atinge o pan, o todo, né? Então, pandemia, pandemos, né? É algo que se espalha por todos os povos. E aí é muito interessante quando a gente vai pegar os usos dessa palavra lá em Sócrates, quando no Ion, escrito por Platão, que Sócrates vira para Ion e diz: Ion, você chega como uma pandemia, porque você chega e sai tomando tudo. E quando Sócrates fala isso para Ion, Ion pensa que Sócrates o está elogiando, mas na verdade Sócrates o está criticando. E aí a gente tem que pensar, né, nesse momento em que a gente está vivenciando a pandemia mais comentada, que é a pandemia causada pelo coronavírus, pelo Covid-19, e a gente tem que pensar que, na verdade, nós não estamos vivendo apenas uma pandemia, nós estamos vivendo várias pandemias ao mesmo tempo. Pandemias no sentido de coisas que vêm se espalhando em todos os povos. E aí a gente pensa, quais são essas pandemias nas quais nós estamos imersos? Bom, a mais visível é essa, causada pelo SARS-CoV-19, que nos obriga a ficar dentro de casa, que nos obriga a tomar uma série de cuidados, que nos impôs um distanciamento social muito grande, algo que para algumas pessoas está sendo extremamente difícil de levar, algo que está levando muita gente à ansiedade, depressão, síndrome do pânico, é, compulsão alimentar. As pessoas estão sofrendo com esse processo de isolamento. Mas antes mesmo da pandemia do coronavírus, a gente pode observar que a humanidade vinha atravessando outras pandemias que se somaram umas às outras até chegar a essa que a gente está vivendo em 2020. E que pandemias são essas das quais a gente vai falar aqui? A nossa proposta é falar sobre para que serve a poesia e a arte como um todo diante de um quadro pandêmico. Mas eu acho interessante dizer qual é esse quadro pandêmico, qual é essa pandemia, quais são essas pandemias. Bom, primeiro, a gente pode dizer que a gente já vinha vivendo uma pandemia do isolamento. Ao longo dos últimos anos, nós ficamos muito dependentes da tecnologia.
A tecnologia que surge como algo para a melhoria da vida humana, rapidamente se transformou em uma amarra que fez com que os humanos se distanciassem cada vez mais. Nós pensemos, por exemplo, que vamos pensar assim, as pessoas que têm um pouquinho mais de 30 anos, como é o meu caso, vamos pensar, por exemplo, como é que seria a minha juventude, vamos dizer assim, aos 13 anos de idade, pela primeira vez, eu fui colocado em um ônibus para fazer uma viagem sozinho. Eu lembro até hoje, a minha primeira Comerge foi assim, em 1988. Lá fui eu para Petrópolis e durante 4 dias, efetivamente, eu estava isolado do resto do mundo. Durante 4 dias, eu não via ninguém da minha família, eu não tinha como falar com ninguém da minha família, nós não tínhamos telefone e estávamos lá isolados. Não precisamos nem ir tão longe. Em 2000, quando pela primeira vez eu viajei para a cidade de Franca, eu era obrigado a aguardar as paradas de ônibus para poder encontrar um orelhão que funcionasse e ligar para casa. Numa viagem de 12 horas, a gente tem uma parada a cada 4 ou 5 horas no máximo. Então eram várias e várias horas sem qualquer comunicação com as pessoas da minha família. Isso foi a sociedade em que eu fui forjado, em que eu fui criado. E como é que a gente tem hoje? A tecnologia surgiu para encurtar essas distâncias. Hoje em dia, teoricamente, ninguém, em teoria, seria capaz de experimentar plenamente a experiência de estar isolado. Porque a qualquer momento você pode puxar o seu aparelho celular, mandar uma mensagem para alguém da sua família. Na verdade, hoje em dia, a gente fica muito preocupado quando você manda mensagem para a pessoa e a pessoa não te responde. Porque nós vivemos num período em que a tecnologia nos proporcionou a união absoluta, plena e ininterrupta. Entretanto, o que é que nós fizemos dessa tecnologia que era para nos aproximar? Cada um se isola no seu canto, com o seu aparelho, seus fones de ouvido, suas músicas, seus vídeos, seu mundo, sua solidão. Então a gente já vinha vivendo uma pandemia, algo que se espalhou por toda a sociedade, por todos os povos, que já estava nos isolando, que era a da dependência tecnológica associada ao escapismo por meio da tecnologia. Escapávamos e escapamos do nosso mundo. Isso é uma pandemia. Isso é uma pandemia que vem para nos fazer pensar como é que nós conseguimos estar tão juntos e, ao mesmo tempo, tão afastados. Ao mesmo tempo, nós fomos vendo ao longo dos anos surgir uma outra vertente que procurava acabar com esse distanciamento provocado pelo excesso de tecnologia. E ali nós estávamos diante dos poetas que buscavam, os poetas, e quando eu falar poetas, gente, vocês podem entender os artistas, os músicos, os pintores, cineastas. Tá? Eu vou usar poetas porque poeta é o artista original de toda a sociedade. Ali nós já vimos os poetas num processo de resistência, querendo fazer com que as pessoas se reaproximassem. A poesia servia, nesse momento em que nós começamos a usar a tecnologia de uma maneira desarvorada, a poesia procurou estabelecer pontes entre as pessoas. Procurou chamar para junto de si as pessoas que nos eram queridas. E aí a gente tem esse momento em que a poesia pensa o humano de acordo com
a ideia de união, a ideia de unir as pessoas. Esse foi um momento que foi muito interessante, porque o advento da internet trouxe também um advento muito grande dos blogs de poesia, firmando amizades. Os blogs de poesia ainda são os campeões em termos de números de temas que aparecem em qualquer pesquisa na rede. Mas a gente tem uma segunda pandemia que veio surgindo ao longo dos últimos anos. Essa é uma pandemia que se espalhou por toda a sociedade, por toda a humanidade, que nós podemos considerar mais perigosa do que a pandemia anterior, ou talvez até mesmo um desdobramento dela, que é a pandemia do culto da ignorância. Vivemos um tempo em que há um grande número de pessoas que parece ter orgulho de dizer que nunca leram um único livro. Vivemos um tempo em que as pessoas negam a ciência em favor da sua opinião pessoal. E aí surgem absurdos como terraplanistas em pleno século XXI. Surgem coisas absurdas como aqueles que negam os grupos antivacina em pleno século XXI. Aqueles que acham que a ciência é uma questão de opinião, quando, na verdade, a ciência é uma questão de pesquisa, de estudo. Surgem absurdos como religiosos que colocam as suas opiniões pessoais acima dos ensinamentos da religião. Por exemplo, quando nós vemos pessoas de segmentos religiosos diversos dizendo: eu sei que o que diz na lei de Deus é que eu devo amar a todos, mas esse mais já indicou que ele está colocando a sua visão acima da visão do Cristo, acima da visão religiosa. Isso é uma pandemia. Isso é uma pandemia da ignorância. É uma pandemia daqueles que negam o saber, negam a sabedoria. Essa pandemia é muito grave, porque faz com que nós comecemos a nos apegar apenas às nossas opiniões, sem nos darmos conta de que as nossas opiniões representam uma visão possível. E que muitas vezes as nossas opiniões não sobrevivem a uma análise mais acurada. Então, a pandemia da ignorância é algo que surgiu, veio crescendo ao longo dos anos e que é muito perigosa. É necessário que a gente combata essa pandemia da ignorância a partir de ações muito simples, que é voltarmos ao culto à inteligência. Essa ideia que a gente tem de que a pessoa que lê demais é uma pessoa afastada da realidade, isso é uma forma de ir contra o saber. Isso é muito perigoso. Essa pandemia da ignorância gerou uma segunda pandemia também associada à ignorância, e essa com efeitos catastróficos, que é a pandemia dos totalitarismos que vem tomando conta da humanidade. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, vários governos que chegam ao poder pelas vias democráticas, mas que representam um pensamento antidemocrático. Isso é perigoso, mas isso representa justamente um povo que sofre da pandemia da ignorância. E aí nós começamos a ver as pessoas que acham que você tem que ter opinião e que você tem que dizer tudo o que você pensa. Doa a quem doer. Isso não existe nada menos cristão do que você dizer isso. Do que você agir assim. Então, isto é uma pandemia. Então, a pandemia que a gente está vivendo hoje, em termos de saúde, de uma certa forma, é uma pandemia que está fazendo com que a humanidade tenha que repensar os seus critérios. Tenha que repensar. A gente precisa da ciência. A gente precisa do saber. A gente precisa realmente estar em contato. As pessoas estão cansadas da companhia virtual e estão buscando, estão ansiando, estão desejando cada vez mais que a gente volte às companhias presenciais. As pessoas que antes negavam as vacinas, hoje estão rezando por uma vacina.
uma única vacina. E as pessoas que antes aplaudiam aqueles discursos inflamados de ódio começam a pensar que esses discursos não representam o melhor caminho. E um dos elementos que é fundamental nesse processo, para que a gente repense a nossa vida, para que a gente passe por essas pandemias que vêm nos chacoalhando ao longo dos últimos anos, é justamente o elemento poético. E aí eu trouxe para a gente poder pensar aqui, para a gente poder conversar, eu trouxe alguns poemas para que a gente possa fazer reflexões sobre como nós vamos utilizar a poesia e qual o papel da poesia nesse momento pandêmico de várias pandemias ao mesmo tempo. O primeiro texto que eu separei aqui para a gente é um texto de uma jovem poeta mesquitense, a Lorena Varela, que escreveu um poema em prosa muito interessante, intitulado Pra que poetas em tempos de quarentena? Um pouco baseado nesse texto dela que eu comecei a pensar no tema que a gente vai trabalhar hoje. E, curiosamente, é um poema datado de março de 2020, bem no início da quarentena, bem no momento em que a gente começou a ter que ficar dentro de casa. Aí, estou abrindo ele aqui. Há exatos 7 dias, eu estou confinada dentro de casa, tendo apenas os elementos básicos para a sobrevivência. Do lado de fora, as pessoas se dividem entre a histeria coletiva e a subestimação. Estamos com problemas. Estamos em caos. Estamos em guerra. As pessoas concordam, as pessoas discordam das que concordam, discordam de quem discordam, não concordam. Estamos isolados há algum tempo, bem antes de decretos oficiais. Não vemos o outro, não sentimos o outro, não amamos o outro, nem sequer tentamos enxergar o outro. Esquecemos que também somos o outro. Somos o outro de alguém, somos o alguém do outro. Nos perdemos. Eu não sei mais quem eu sou aqui dentro. Me sinto uma coisa fazendo coisas. Eu olho para o nada, para a janela que dá para o nada. Eu sonho, eu canto e eu escrevo. Escrevo como quem sonha, pois o que existe ali é quase impossível de se transmitir com clareza e veracidade. Escrevo como quem fala sozinha, pois estou isolada. Palavras são a aurora do meu dia, e eu escrevo em busca do meu sol, com a esperança da chegada de um crepúsculo que transformaria o dia solitário em uma noite de boemia. Escrever é resistir. Resistir contra os impulsos do tédio. Resistir contra um mundo que te mantém calado. Escrevemos porque o mundo não basta, a vida não basta, nós mesmos não bastamos. Escrevemos porque estamos isolados, quer estejamos ou não em quarentena. Escrevemos porque uma doença se espalha pelo mundo e escrever é nossa única chance de deixar algo para ele que não seja o caos de nossas falas. E talvez, daqui a dezenas de anos, quando esse mundo já não for mais esse mundo, quando essa vida já não for mais nossa, nossas palavras ainda circulem no ar que já não será nosso, nas mãos que já não serão nossas, no universo que deixamos para o outro. São palavras assim, são palavras fortes, né? Eu digo que é um poema visceral. E olha, eu vou pegar alguns trechos desse poema para que a gente possa pensar
em como ele se constrói e quais são os elementos que ele traz para o nosso pensar. Quando o eu lírico, quando a autora diz assim: do lado de fora, as pessoas se dividem entre a histeria coletiva e a subestimação. Toda pandemia, independente de qual tipo, entre aqueles que a gente já comentou antes, sempre causa essa divisão. De um lado, os histéricos, que acreditam que o mundo está fadado ao término. De outro, aqueles que acham que não é nada disso. E aí a gente vê coisas do tipo: é apenas uma gripezinha. Ou a gente ouve, em relação às pandemias que a gente citou no início, essa coisa de rede social é uma moda passageira. Está aí já há quase 20 anos. Na minha casa esses problemas não vão entrar. Falou a pessoa que não sabe o que os filhos estão vendo nos seus respectivos aparelhos celulares. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses dois extremos: a histeria e a subestimação. Esses extremos são prejudiciais à nossa vida. Esses extremos fazem com que a gente não observe o fato com a devida clareza. É necessário encontrarmos o caminho do meio, de entendermos a seriedade das coisas e observarmos e aguardarmos para tomar as decisões mais acertadas. Quando ela diz que estamos isolados há algum tempo, bem antes de decretos oficiais, olha que interessante isso. Há quanto tempo a gente já não vem se isolando nos nossos mundos, nos nossos castelos de ilusões, naquilo que nós construímos para nós como se fôssemos imbatíveis, como se o mundo tivesse que se dobrar à nossa vontade. A gente se esqueceu desse lance do olhar o outro, ver, sentir, amar, tentar enxergar o outro. Porque a poesia sempre foi esse lance da alteridade, ou seja, a poesia sempre teve essa coisa do contato com o outro, do estar com o outro, do olhar para o outro. A grande função da poesia em todos os tempos é dar voz ao outro, não a nós mesmos. É fazer com que nós consigamos estabelecer essa ponte de comunicação com o outro, com aqueles que nós consideramos outros. Porque a poesia talvez seja um dos últimos territórios plenamente democráticos da humanidade, plenamente igualitários. A poesia nivela todo mundo. E não é questão de nivelar por cima ou por baixo, ela nivela. Ela põe todo mundo no mesmo patamar. A poesia faz com que a gente possa se colocar no lugar do outro, entender as suas dores. Já dizia o poeta Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Esse é que é o lance. O poeta, ele finge e vive intrinsecamente o sentimento do outro. E ele faz com que o outro dê a mão a ele para sentir, amar, enxergar, vivenciar o outro. E quando a gente para pensar que escrever é resistir, essa talvez seja a grande resposta para a pergunta, título do nosso bate-papo aqui. Para que poetas em tempos de pandemias? O poeta é um resistente, é aquele que está constantemente clamando a sua voz no deserto. O primeiro grande poeta da história do cristianismo, para mim, não foi Jesus Cristo. O primeiro poeta do cristianismo é João Batista.
quando ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, ele está dizendo que ele é simplesmente uma voz. Ele se reduz a uma voz. E ninguém cala uma voz. Você cala os homens. Você cala as pessoas. Mas você não cala a voz. Porque depois que a voz só existe no momento da sua emissão. Então, depois que ela é emitida, ela continua existindo. Você não tem mais como abafá-la. Então, o primeiro poeta da história do cristianismo, para mim, é João Batista. Porque ele entende o seu papel de ser uma voz clamando no deserto, ou seja, é aquele que fala para ninguém ouvir, mas que continua reverberando, mesmo depois que ele parte. A função social do poeta sempre foi essa. Sempre foi a função de olhar para a humanidade e reformá-la. Reformá-la nos seus versos, sem muita pretensão de que isso vá ter algum efeito prático na vida das pessoas, porque ele só tem essa necessidade de falar, porque escrever é resistir. É o tempo todo um grande e profundo ato de resistência. É assim que a gente encara o papel social do poeta no mundo. Como alguém que resiste, como alguém que está o tempo todo clamando no deserto. Eu separei um outro poema para a gente poder conversar aqui, que, de uma certa forma, ele está dialogando com esse texto da Lorena Varela, né? E a gente ainda vai voltar ao texto da Lorena Varela no final aqui da nossa fala. Eu separei aqui um poema do João Prado, nosso conhecido poetinha de Mesquita, né? Que, em meio a esse processo pandêmico, a gente se preocupou muito com os nossos idosos, né? E o João Prado é um poeta já com seus 78 anos de idade. E é muito interessante porque, nesse momento em que a gente começou a ter que ficar isolado por causa da pandemia mais recente, a pandemia do coronavírus, a gente viu uns movimentos muito curiosos. Da mesma maneira que lá atrás, quando começou a disseminação da internet, os blogs de poesia foram aqueles que tiveram um grande crescimento, e mais tarde, com o surgimento das redes sociais, como Facebook, o Orkut, para quem tem um pouquinho mais de idade, lembra do Orkut, a poesia também é sempre muito difundida nesses meios. E, embora para muita gente a poesia seja algo de menor importância, né? As pessoas que querem fazer do mundo um lugar pior não querem saber da poesia. Não querem saber da poesia. Porque a poesia faz você pensar, a poesia faz você olhar para o outro. As pessoas que são muito fechadas em si, elas não querem saber de poesia, porque elas não querem olhar o outro. A poesia te obriga a esse olhar o outro. E aí é interessante, porque conforme a gente teve esse momento novo do isolamento por causa do coronavírus, o que explodiu nas redes foi a poesia. As duas artes hoje que mais estão sendo praticadas no isolamento são justamente a música e a poesia. Essa capacidade que essas duas linguagens, até porque a música e a poesia têm uma relação amorosa uma com a outra já de muitos séculos, a capacidade que essas linguagens estão tendo de chegar a todo mundo. E no isolamento, muitos poetas estão produzindo obras interessantíssimas. Uma das primeiras que o João Prado produziu é um poeminha chamado Castigo. Olha que interessante. O que é castigo? Antes de eu ler o poema. Castigo, né? Quando criança, castigo é algo que a gente recebe, é uma penalidade que a gente recebe, uma penalização que a gente recebe quando a gente faz algo errado. Geralmente, quem tem filho pequeno, bota o filho no cantinho do castigo para ele pensar no que ele fez. E aí o João Prado escreve o seguinte: hoje eu gostaria de abraçar, mas não posso não.
Fica o abraço para outra ocasião. Fomos impedidos de abraçar e dar a mão. O momento é de mais reflexão. Quando poderíamos abraçar, não abraçamos. Quando poderíamos doar, não doamos. E agora? A solução? Parece não haver mais horizontes. Fecharam-se os caminhos, nossas pontes. Que saudade da emoção, do aperto de um abraço, coração mais coração num só compasso. Solidão. A notícia de um perigo. E a sensação é que ficamos bem meninos, pequeninos, de castigo, sem saber por que razão. Então, olha que interessante que o poeta João Prado, ele começa falando desse sentimento de saudade. Porque todo o processo pandêmico é um processo solitário. É um processo de isolamento. A gente está vendo isso com todas as suas letras no processo da pandemia do Covid-19. Entretanto, quando nós pensamos nas outras pandemias que a gente citou no início, elas também nos isolam. Elas também nos isolam. A pandemia da tecnologia, do mau uso da tecnologia, porque a tecnologia não tem culpa. A tecnologia não tem culpa. Culpados somos nós, como nós estamos usando essa tecnologia. Essa pandemia do mau uso, do uso excessivo da tecnologia, nos isolou. E nos trouxe a solidão. E nos trouxe a depressão. E nos trouxe a ansiedade, o pânico, o medo. A pandemia da opinião desenfreada também nos isolou. Porque o que nós mais vimos, principalmente a partir de 2017 até o momento, foram as dissensões familiares por conta da diferença de opinião política. Isso nos isola. Isso nos isola. Quando nós colocamos algo que é externo a nós, acima daquilo que deveria nos unir, isso promove um isolamento. E esse isolamento é pernicioso, porque você começa a quebrar os laços de família, os laços familiares. E isso é muito triste a gente pensar que é necessário. É necessário a gente pensar com quem a gente realmente quer ter esses laços. O risco é quando a gente perde a medida. E quando a gente coloca a nossa opinião acima daquilo que a gente sabe que é certo. Você pode discordar do seu amigo. Na verdade, os nossos melhores amigos são aqueles de quem a gente discorda, na maioria das vezes. Mas se essa discordância se torna maior do que o elo de amizade que você julgava ter com ele, significa que esse elo nunca existiu. Se ele é tão frágil que pode ser quebrado pela divergência, então esse elo era uma ilusão da nossa cabeça. Então essa pandemia nos traz a solidão. Nos isola. É a notícia do perigo. Só que, quando nós ficamos bem meninos, pequeninos, de castigo, sem saber por que razão, como diz o poema do João Prado, a gente também está sendo convidado a pensar por que a gente ficou de castigo. Porque o isolamento também tem o seu lado bom, quando ele nos ajuda a pensar naquilo que a gente está fazendo, quando ele nos ajuda a repensar os nossos critérios. E aí a gente volta à pergunta inicial. Para que poetas em tempos de pandemias? Para que serve uma poesia nesse momento? Afinal de contas, a poesia não vai curar o coronavírus. Vamos pensar nessa pandemia mais recente, que é a que dá menos trabalho. A poesia não vai ser a cura para essa doença. A poesia não vai botar o pão em cima da sua mesa. Então a gente começa a ter um movimento no mundo
de dizer que poesia é sem sentido. E aí eu escrevi uns versinhos pensando nisso, pensando no sem sentido que as pessoas veem na poesia. Eu escrevi um poema intitulado Promessa ou Ameaça. Cansei de gente dizendo que a poesia é sem futuro. Vou fazer poesia até o fim dessa vida infinita, até depois do recomeço, até se acabarem as palavras. Vou fazer poesia até a besta 666 receber outro dígito, até calarem-se os profetas, até desaparecerem os filósofos. Vou fazer poesia até o quinto dos infernos, até o sétimo céu, até que se rompam todos os selos, até que todos os apocalipses ocorram. E depois que tudo se for, depois de todas as entropias, depois de tudo se acabar, depois de cada coisa se escafeder, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer poesia. Então, quando as pessoas dizem que a poesia é sem sentido, é quando a gente mais vê que escrever é resistir. A gente volta para o poema que a gente leu no início. A necessidade da poesia como um grito de denúncia, um grito de revolta, um grito de coragem, um grito de ânimo. A poesia é isso, a poesia é esse grito. A poesia é esse grito que procura, nas palavras de um outro poetaço que eu gosto, que é o Elciomar Rocha, a poesia ela vai fazer eco na outra pessoa. A poesia vai fazer com que a gente realmente olhe para o outro, e parece redundante o que a gente está dizendo, mas é necessário a gente repetir. A poesia nos coloca em contato uns com os outros, nos faz estar mais juntos, estar mais unidos. A poesia quebra as barreiras que a gente mesmo impõe. Então, a poesia, nesse sentido, é grito. A poesia é esse momento em que a gente vai dizer para os quatro cantos do mundo que a gente não vai se desesperar, que a gente não vai desistir, que esse momento triste, esse momento de medo, ele passa. E quando a gente fala de poesia, mais uma vez, para quem de repente chegou depois, eu vou repetir. Quando a gente fala de poesia, a gente também está falando da música, a gente está falando do teatro, a gente está falando da dança, a gente está falando do cinema, a gente está falando da arte como um todo. Porque a poesia é essa arte originária, essa arte que permeia todas as outras artes. Todas as outras linguagens artísticas se encontram na poesia. E a poesia é a única capaz de se comunicar com todas elas, sem nenhum limite, sem nenhuma medida. A poesia se torna necessária nesse momento porque ela também nos faz olhar para dentro de nós. E é curioso porque não é um olhar para dentro egoísta, é um olhar para dentro de reflexão. Quando a gente olha em demasia para si mesmo, do ponto de vista da egolatria, a gente não está sendo poético, a gente está sendo egocêntrico. Quando a gente se preocupa demais, quando a gente quer impor a nossa visão ao mundo. Isso é a egolatria. A poesia nos faz um convite a olhar para nós mesmos de uma forma reflexiva, de uma forma sem condescendências para com as nossas dificuldades, para com os nossos erros. A poesia nos convida a sair da nossa zona de conforto. Essa ideia de que poesia é algo confortável é uma ideia muito equivocada das pessoas. Não existe nada mais desconfortável do que a poesia, porque ela nos convida a sair dessa zona de conforto na qual a gente insiste em se colocar. Ela nos convida ao movimento, ela nos convida à dança, ela nos convida à revolução, a revolucionarmos o nosso eu. Quando a gente fala revolução, não é a gente sair por aí de punho erguido, né, com tochas na mão, é isso também, mas não é só isso. É uma revolução pessoal, uma revolução íntima, que tira a gente do lugar comum,
Quando a gente pensa num poema como o Parnaso de Além-Túmulo, que dá o título do primeiro livro de Chico Xavier, há um porquê o primeiro livro de Chico Xavier ser um livro de poemas, Glaucio? Claro que há. Por quê? Porque a poesia, como ela conseguia nivelar todo mundo, como a gente falou ainda há pouco, uma poesia tem essa capacidade de botar todo mundo no mesmo nível, ela é altamente democrática, ela é universal. O primeiro livro de Chico Xavier não podia ser outra coisa que não um livro de poemas mediúnicos. Porque de uma só vez dialoga com todas as classes, todas as religiões, todos os saberes, prova a vida após a morte, e isso, para mim, é o que tem de menos importante em Parnaso de Além-Túmulo, e demonstra a força cultural que o Espiritismo trazia. Porque não existe cultura rica sem poesia. Então, o Parnaso de Além-Túmulo ele demonstra a potência cultural que estava envolvida no Espiritismo e, mais, inaugura o momento em que nós vamos fazer uma poesia para o espírito, pensando nesse espírito imortal. Quando ele diz, além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar, e nos conduz à divina alegria pura e santa. Dessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Então, olha que bacana! É um poema que nos tira o conforto quando ele diz para a gente, cara, você vai continuar. Você vai prosseguir. E aí, o que você vai fazer disso? O que você vai fazer dessa sua vida depois da vida? E esse é que é o grande barato, esse é que é o grande papel da poesia nesses tempos de pandemia nos quais nós nos encontramos. Ela é grito e ela também é acalanto. Ela nos abraça, ela nos dá a perceber que o que a gente está vivendo agora é meramente passageiro. E aí a gente volta ao poema do João Prado, quando ele fez um segundo poema da pandemia, intitulado Espera. É um outro convite, porque o que acontece muitas vezes é que a gente se acomoda no desespero. Mas como é que é isso, Glaucio? Se acomodar no desespero? É muito fácil. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou enlouquecer. Ah, e fica louco. E esquece de parar e esperar o momento. Porque é mais fácil você se desesperar, entrar naquele processo de histeria e danar de fazer besteira sem pensar no amanhã. E aí o João Prado fala assim para a gente, aquiete o coração. Quando o mundo diz espera, muita gente desespera, mas o mundo diz espera, vai haver renovação. Toda dor nos faz crescer. Se é difícil compreender, sabe Deus por que razão. Vulneráveis nos caminhos, somos nós uns gigantinhos, poderosos, sorridentes. Eis, porém, que de repente vem a dor na contramão e a gente desespera, cabisbaixo, sem noção, mas o mundo desespera, valoriza essa emoção. Tudo é aprendizado. Sofre agora um bom bocado, depois vem a redenção. Olha que bacana. Quando o mundo diz espera, muita gente desespera. Que bacana esse jogo verbal, sonoro que o João Prado faz, nos convidando à calma, a aquietar o coração, a entender que tudo
tem o seu momento e que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa realmente esperar, parar um pouco, pensar. E aí a gente volta para o poema da Lorena. A gente está terminando. Não sei se o Sander já está por aí. A gente está terminando. Quando no poema da Lorena, ela pega e diz assim: e talvez daqui a dezenas de anos, quando esse mundo já não for mais esse mundo, quando essa vida já não for mais nossa, nossas palavras ainda circulem no ar que já não será nosso, nas mãos que já não serão nossas, no universo que deixamos para o outro. Mais uma vez a noção de alteridade, de olhar o outro, de pensar o outro. Porque é disso realmente que a poesia sempre foi feita. A poesia sempre foi uma coisa de solidariedade, de caridade. Porque a poesia sempre foi esse lance de olhar para o outro. E a gente que está imerso nesse manancial do espiritismo, e aí talvez soe estranho, mas eu não consigo separar o espiritismo de poesia. Para mim, eu só consigo lidar com eles como sendo uma coisa só, como sendo duas manifestações da mesma potência espiritual, da mesma potência divina. A gente que está imerso nesse cabedal, nesse manancial do espiritismo e da poesia, dessa poesia transcendental, a gente precisa entender qual é o nosso papel, seja como poeta, seja como espírita poeta, seja como poeta espírita. Entender que esse é um momento em que a gente está podendo pensar a nossa vida. Para que poetas em tempos de pandemias? Para que poetas em tempos de pandemias? Para olhar para o outro, para a gente poder realmente estar junto, estar em contato, para que a gente não entre em desespero, para que a gente não esqueça de olhar para o lado, para que a gente não esqueça isso, para que a gente não esqueça de admirar as pequenas e maravilhosas coisas que existem na nossa vida. Para que a gente não feche os olhos para os problemas, porque eles existem. As pandemias que estão por aí. Mas para que a gente, acima de tudo, esteja junto nesse processo, caminhando lado a lado. E a gente vai terminar um outro poema, e eu vou pedir licença a vocês para ler um poema de minha autoria. Geralmente eu não leio, não sou muito de declamar os meus poemas, não. Mas de vez em quando a gente escreve alguma coisa que a gente olha e pensa assim, não, isso aqui realmente é interessante. Foi justamente quando a gente estava pensando, logo no início desse momento de pandemia, em que a gente olha para o jornal e a gente vê, parece que o mundo está se acabando, né, gente? Quando a gente... todo dia eu comento que quando o apresentador do jornal que eu costumo assistir, ele tem o hábito de terminar o telejornal e dizendo: boa noite, amanhã tem mais. Eu não sei se ele está me zoando ou se ele está me ameaçando. Porque é tanta tragédia, tanta coisa que assusta a gente. E pensando nisso, eu comecei a analisar o que a gente vai deixar para as outras gerações. Como a própria Lorena colocou, a gente vai deixar as palavras. E quando essas palavras se tornarem meros fragmentos, daí saiu o poema Fragmento Encontrado em 3076. E quando tudo isso for passado, haveremos de olhar mais nos olhos que nas telas. Buscaremos mais abraços verdadeiros, sorriremos mais francamente.
e aprenderemos a beleza de estarmos realmente lado a lado. Assim, sem nem precisar dizer nada, mas sem nos distrair na virtualidade. Quando tudo isso for passado, acho que o mundo estará um pouco mais silêncio. Muitos rostos não serão mais, e talvez nem o meu ainda seja. Entenderemos finalmente que ausências não se substituem, mesmo quando as presenças se sucedem. Quando tudo isso for passado, talvez entendamos que tudo que passou não passou de presente, chance, oportunidade, chamado. Quando tudo isso for passado, o futuro, que nunca chega, não será mais utopia ou nostalgia em construção. Quando tudo isso for passado, que sejamos todos gratos por tudo que temos passado. Então, que a gente possa realmente ser grato por aquilo que a gente tem passado, entendendo que esses momentos que a gente está passando são importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Que esse momento agora, ele não vai ser eterno. Ele passa. E quando ele passar, a gente vai estar aqui ainda, pensando, e aí? O que eu aprendi com esse período em que eu tive que ficar sozinho, pensar e fazer poesia? Eu agradeço muito de coração pela paciência, pelo ter me ouvido. A paz de Deus esteja em nossos corações. E aí, Glaucio? Mais uma vez, boa noite, pessoal. Antes de a gente fechar, eu vou colocar aqui a participação de algumas pessoas que eu acho que você vai gostar. Ah, legal. Vou citar as pessoas aqui, a Nilza Maria, que você conhece, né, lá do Bezerra. Conheço. Zéia Gomes, a Miriam Magali, que também você conhece. Sheila Paiva, Ademilson de Assis Loyola. Vamos lá, Luciana Barreto, Joana Dark, que quase ninguém conhece também. Quase ninguém conhece. Luciana Barreto também é uma grande poeta. Marlon Henrique, Carla Loyola, Bárbara Luiz, Elciomar Rocha. Outro poetão também. Então, Sheila Paiva fez um comentário aqui que você comentou na minha palestra, vou botar aqui para a gente dar uma visualizada. O ódio que a internet vem desencadeando também é uma pandemia. E ela completou embaixo, nas redes sociais. Sim, Sheila, é uma pandemia e essa talvez seja uma pandemia até o momento incontrolável. Porque, como dizia o saudoso escritor italiano Umberto Eco, sempre teve gente idiota no mundo. E aí a gente pode colocar gente idiota, gente intolerante, gente ignorante. Mas a internet deu a esses idiotas, ignorantes, intolerantes, uma voz. Deu a eles um espaço para se expressar. Né? Isso é pandêmico. E a melhor maneira da gente combater isso ainda é com a poesia, com a ação, porque poesia é fundamentalmente uma ação contra esse estado de coisas. Olha o que o Alberto Centurião também falou. Acho que você vai gostar também. Outro poetão, hein? Cadê? A poesia é necessária quanto o pão da padaria. É verdade. Alberto Centurião é um poeta maravilhoso, é um homem inteligente. Anteriormente ele falou assim, Glaucio, muito bom ouvir você também. Ele comentou antes disso e fez essa observação. Obrigado, Alberto. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu aprendo demais e é isso mesmo. A poesia é necessária quanto o pão da padaria. Poesia é uma coisa que a gente precisa. Sem ela, a gente não vive. E o que é pior é que tem muita gente que não percebe que precisa dela. A Jaqueline Miranda, eu vou colocar aqui, boa noite, que palestra maravilhosa. Poderia compartilhar as poesias da Lorena Varela e do João Prado aqui? Gostaria de usá-las em uma atividade com meus alunos. Tá, eu posso, depois que acabar aqui, eu vou na página do Bezerra
e ponho nos comentários desse vídeo, eu ponho os links para os poemas. A Luciana Barreto também comentou que o poema é muito bonito. Muito lindo, na verdade, que ela colocou. Que bom ter você aqui, Luciano. Boa parte das pessoas eu não conheço, né? Assim, hoje o pessoal sumiu um pouquinho, deve ter sido outros eventos, que muita gente voltou a trabalhar, mas tem gente de fora do Rio, que a gente nem sabe quem são, assim, né? Não conhece pessoalmente, que está fazendo parte. Mas hoje tem outras pessoas, provavelmente, que você conhece e que eu não conheço. Sim. E aí ficou, a Joana Dark agradeceu, o pessoal, nos comentários, aparentemente gostaram, né? Desse teu jeito aí de poeta e tal. Você sabe que, né? Quem não me conhece, sabe, eu trabalho na Rádio Rio de Janeiro. E eu sou ouvinte da rádio muito antes disso. E lá tem um programa, não sei se você sabe, Carlos, um programete de 5 minutos. E o nome do programa é Poetas e a Poesia Espírita. E a Poesia Espírita, conheço. Quem está apresentando agora é a Ângela Delu. Então, quer dizer, é um programete que tem na rádio. Eu ouvia muitas vezes depois, quando ele era postado no site da Rádio Rio de Janeiro. Eu gostava muito do programa. É interessante o programa. E então, Glaucio, a gente agradece mais uma vez em nome da casa, em nome da direção da casa, por você estar conosco aí. E assim que terminar essa pandemia, que ela vai passar, né? Ela vai passar. Vai passar. Aí você vai ter que voltar lá para aturar a gente também lá na casa, lá no salão. Pra gente bater um papo. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Eu tenho certeza que o pessoal vai querer te ver lá. Com certeza. A alegria é minha, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui aprendendo juntos, porque eu sempre digo que sempre que a gente vai falar, a gente tem que estar disposto também a isso, a esse processo de aprendizado, né? Eu acho que a gente aprende bastante quando a gente se dispõe a essa troca de ideias, né? Obrigado mesmo, de coração. Gente, eu vou finalizar por aqui, eu vou fazer uma prece rápida, tá bom? Só para a gente não avançar muito da hora, que já passou das 21 horas, tá bom? Jesus, e assim, mestre querido, agradecemos mais uma vez pela oportunidade do estudo e do aprendizado da noite de hoje. Que a tua paz, a tua luz, a tua harmonia nos envolva o nosso planeta, neste momento em que nós estamos atravessando de dificuldades necessárias ao nosso aprendizado. Que Jesus, Bezerra de Menezes, Dias da Cruz e os mentores de todos que estiveram aqui vibrando conosco possam nos envolver, nos amparar, nos auxiliar e nos conduzir. E fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus.